Esses dias eu tava conversando com a minha filha e ela falou o seguinte, ela tá com 9 anos na terceira série. Ela falou que a professora perguntou a profissão dos pais e ela respondeu que a mãe dela vendia calcinha e sutiã. Ela não respondeu lingerie, acho. E eu fiquei pensando, né, porque daí ela falou que os coleguinhas, eles ficaram rindo, assim, baixinho, né, alguns os que não eram tão amigos, digamos assim. As amigas que não são tão amigas, coleguinhas, ficaram rindo assim, baixinho. E aí eu acho que ela não entendeu o porquê que os colegas e as colegas ficaram rindo. Porque pra minha filha, calcinha, sutiã, meia, cueca, é tudo a mesma coisa, é tudo coisa comum, porque ela se criou dentro da loja. Tá? Ela se criou dentro da loja pra mim também, porque eu também, com a idade dela, já tinha contato com esse artigo. E aí ficou e tal, e coisa e tal. E eu fiquei pensando nisso, eu disse, é uma baita lição. Sabe qual é a lição? No caso ali, eram crianças, tá? Mas já aconteceu comigo. E o que muitas vezes eu respondi? E tu não usa calcinha e sutiã, querida? Tu não usa? Usa! Todo mundo usa uma calcinha? Não, todo mundo não, né? Tem as que não usam. Mas enfim, é uma hipocrisia a gente achar, né, que a gente usa as coisas e que ninguém vai fazer aquilo. Tá, ok. E eu pensei sobre isso assim, ó. Pra minha filha é tão normal, calcinha, sutiã, e eu vender isso, que a ela não choca. E muitas vezes nós, na nossa vida, a gente tá querendo fazer alguma coisa, a gente tá querendo investir em alguma coisa, e a gente fica com medo e com vergonha da opinião das outras pessoas. O que fulano vai achar se eu fizer isso ou aquilo? O que a ciclana vai achar? O que as mães dos meus filhos, as mães dos coleguinhas dos meus filhos lá da escola particular, lá da escola de não sei o que, vão achar se eu falar que vou fazer isso ou aquilo, se eu fizer isso e aquilo? Ninguém tem que achar nada do que a gente faz ou deixa de fazer, desde que a gente esteja respeitando o limite das outras pessoas, respeitando as outras pessoas. Então assim, ó, eu vendo calcinha e sutiã. Sim, calcinha, sutiã, cueca, meia, modelador, pano de prato, guardanapo, toalhinha, o que for. Eu vou vender o que for. Eu não tô desrespeitando ninguém. E é muito honrado isso. Cai na mesma situação lá da cliente que disse que eu ia ser uma vendedora pro resto da vida. Então, minha amiga, tu que tá aí com vergonha de tá investindo em algo novo ou de estar oferecendo teus serviços, não tenha. Eu não tenho vergonha de fazer o que eu faço. Se fosse alguma coisa menor ainda eu não teria. E se fosse em outra situação eu também não teria. Se hoje eu tiver que colocar a mercadoria no porta-mala do meu carro, se hoje eu tiver... Não, vou melhor. Se hoje eu tiver que colocar mercadoria numa sacola, num sacolão daqueles gigantes, embarcar num ônibus, desembarcar lá não sei aonde nesse barco dessa cidade pra vender, eu não vou ter vergonha do mesmo jeito. Eu não vou ter vergonha de estar empurrando ou puxando um carrinho com mercadoria. Jamais. Todo trabalho é digno. Tudo a gente precisa. E o exemplo começa em casa. Se eu quero uma filha capaz, um ser humano virtuoso, uma filha que respeite, que seja respeitada, eu tenho que me dar ao respeito. E eu me dou ao respeito, primeiro, me valorizando, jamais esperando a valorização das pessoas, dos meus próximos. É eu me valorizo para isso. Esse é o meu exemplo. A gente erra muito, mulherada. A gente erra muito tentando acertar. A gente engole muito sapo tentando realizar, a gente come muita migalha tentando sobreviver, tentando fazer as coisas darem certo. A gente é mãe, é trabalhadora, tá estudando, tá se virando. Eu sempre falo isso pra vocês. Não tem ninguém o direito de chegar na nossa vida e dizer o que a gente tem ou não que fazer, ou ser bonito ou ser feio. Quem sabe disso somos nós. Eu sempre falo pra vocês e sempre vou falar. Respeita em primeiro lugar. Tu não tem pra contribuir, então tu respeita, pelo menos cala a boca, fica quieto. Se tu não tem pra contribuir, fica quieto. Ah, eu vendo calcinha e sutiã, eu posso vender outra coisa, joias. Joias. Me consegue esse fornecedor, me dá crédito, me dá dinheiro, me dá um ponto, me dá não sei o que eu vendo joias, meu amor. Ah, tu não vai conseguir isso pra mim? Então fica quieto, cala a boca. Não fala nem que eu enfio as calcinhas na bunda, porque as calcinhas são minhas, eu enfio aonde eu quiser, tá bem? Eu tava conversando com a minha filha e ela falou o seguinte, ela tá com 9 anos na terceira série. Ela falou que a professora perguntou a profissão dos pais e ela respondeu que a mãe dela vendia calcinha e sutiã. Ela não respondeu lingerie, acho. E eu fiquei pensando, né, porque daí ela falou que os coleguinhas, eles ficaram rindo, assim, baixinho, né, alguns os que não eram tão amigos, digamos. No caso ali eram crianças, tá, mas já aconteceu comigo. E o que muitas vezes eu respondi? E tu não usa calcinha e sutiã, querida?
Tu não usa o... Ninguém tem que achar nada do que a gente faz ou deixa de fazer, desde que a gente esteja respeitando o limite. Se hoje eu tiver que colocar a mercadoria no porta-mala do meu carro, se hoje eu tiver... Não, vou melhor. Se hoje eu tiver que colocar a mercadoria numa sacola, num sacolão daqueles gigantes, embarcar num ônibus, desembarcar lá não sei aonde nesse barco dessa cidade pra vender, eu não vou ter vergonha do mesmo jeito. Eu não vou ter vergonha de estar empurrando ou puxando um carrinho com mercadoria. Jamais. Todo trabalho é digno. Tudo a gente precisa. E o exemplo começa em casa.